já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde. Hoje, minha gente, tratamento de câncer. Conosco, uma das maiores autoridades que esse país tem, que esse planeta tem, o Dr. Fernando Medina, diretor clínico do Centro de Oncologia de Campinas, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, professor da Unicamp, está aqui hoje, carinhosamente. Ele encontrou um tempinho na sua agenda, porque a agenda desse homem, se a minha já é complicada, imagina desse homem, gente. Mas ele está aqui para quê? Para entrar na sua casa, para responder, tirar todas as suas dúvidas. Portanto, ligue, participe e interaja conosco. O assunto é muito delicado. Doutor Fernando, a gente sabe que quando a gente se sente um pouquinho mal, vocês médicos pedem uns exames, hemograma, a pessoa vai, né, e leva para o médico vai fazer leitura, etc. Mas de repente vê que tem alguma coisa alterada ali. Pede um novo exame, né? E aí volta, a pessoa fica meio desconfiada, volta na clínica, volta no consultório, enfim. E aí o médico, né, vai ter que dizer, olha, eu não tenho uma notícia não tão boa para te dar, né? Você tem um tumor, esse tumor é maligno. Como é que é para vocês médicos, doutor? Eu sei que juntamente com o diagnóstico vocês também dão alternativas de tratamento. Como é que é dar uma notícia para um paciente, doutor? Sim, dar notícia ruim é uma coisa muito desagradável. Na realidade, durante esses 40 anos que a gente milita na oncologia, isso tem mudado bastante, né? No passado, a gente falava e falava prognóstico, e normalmente era uma notícia pior ainda, porque a gente tinha muito pouca opção de tratamento e muitas vezes o paciente às vezes não tinha nem tratamento. Porque o tratamento do câncer ele é muito recente, não é? O tratamento com quimioterapia, com radioterapia foi depois de 1950 para cá. Então, o tratamento é uma coisa que naquela época, 10 anos, 20 anos atrás, a gente estava andando ainda no tratamento. Então, dar notícia, às vezes, o paciente não entendia muito. Hoje, não. Hoje, o paciente, às vezes, chega no consultório já bastante esclarecido, já bastante entendido, porque os meios de comunicação falam muito a respeito do diagnóstico e tratamento de câncer. Muitas vezes, essas pessoas leem a respeito. Então, hoje, a gente recebe os pacientes e informa e eles aceitam com muito mais. Entendi. Por quê? Exatamente, porque você nunca pode deixar de dar esperança àquele paciente. Então, mesmo nos casos mais avançados, nós temos soluções hoje, tanto de tratamento sistêmico ou tratamento local, que pode melhorar a quantidade e a qualidade de vida do paciente. Então, na minha clínica diária, eu sempre mantenho o paciente informado da gravidade da doença, mas que existe uma solução, tem uma saída, tem tratamento, porque eu acho que o paciente não tem medo do câncer em si, mas ele tem medo da perda da esperança, de não ter um caminho a ser seguido. E a gente não tem o direito de roubar a esperança das pessoas, né? De jeito nenhum. E sempre tem. Ou você vai fazer uma cirurgia paliativa, ou vai fazer uma radioterapia antiálgica. Esse paciente tem que ser abordado do seu ponto de vista médico, do seu ponto de vista psicológico, espiritual, etc. Então, e isso muda radicalmente a qualidade de vida desse paciente. Porque, como o senhor disse, não é uma notícia boa de se dar, de se ouvir também, porque em muitos casos a pessoa fica até sem chão, né, doutor? E agora? Quanto tempo que eu tenho de vida? Vem todo assim um bombardeio psicológico, né, desmotivacional, etc. Por isso que é importante a família, por isso que é importante os amigos, por isso que é importante assim a espiritualidade, como o senhor citou, e começar o tratamento, né, doutor? Tem que começar o tratamento. Sim, né, o tratamento deve ser feito sempre, né? Aquilo que existe para aquele paciente determinado, independente da agressividade do tumor, do estadiamento da doença, sempre você vai fazer alguma coisa, nem que seja, se não é químio, rádio ou cirurgia, mas você vai fazer o que nós chamamos de tratamento paliativo, dando apoio espiritual, psicológico, nutricional a esse paciente, tentando ajudar a resolver os problemas desse paciente, do seu ponto de vista com assistência social.
e porque hoje existe, dentro da área da oncologia, uma série de regalias que o paciente com câncer tem, do seu ponto de vista de apoio, né? De apoio da sociedade. Da sociedade como um todo. E isso é muito importante, você dar esse apoio para o paciente. O doutor Fernando, ou seja, o senhor disse assim que existe, claro, o câncer pode acometer qualquer órgão do nosso corpo, né? Ou seja, existe várias, talvez mais de 100 canais por onde... Mas existe um fator em comum, uma causa em comum, um sintoma em comum, ou seja, que vai revelar alguma coisa, doutor, assim, que de tudo esse complexo chamado câncer, o que eles têm em comum, que são os primeiros sintomas da manifestação de um câncer, doutor? Vai depender do órgão, na maioria das vezes. Porém, algumas coisas a gente chama atenção. Por exemplo, uma febre que aparece do nada, principalmente a febre vespertina. Paciente com perda de peso acentuado e que não tem uma explicação. A pessoa que está com a dinamia, que está fraca, sem saber o que está acontecendo. Então, esses sintomas gerais, eles são próprios do câncer, né? Porque é uma doença que consome a pessoa e isso faz com que eles fiquem enfraquecidos, fica bastante abatido. Então, esse é um sintoma geral. Outros está relacionado com o órgão, por exemplo, você tem tumor cerebral, normalmente o paciente tem cefaleia, né, dor de cabeça, tontura, e isso faz, às vezes, mudança de comportamento. O paciente tem câncer de pulmão, tosse, dor torácica, etc. Então, está muito mais relacionado à sintomatologia, dependendo do órgão acometido. Né? Doutor, por que é uma dúvida de muita gente assim, que até fica um certo medo, poxa vida, tenho câncer agora, eu vou perder o meu cabelo. Por que as pessoas, em alguns casos, não são todos, que perdem o cabelo, por exemplo? Sim, a quimioterapia e a radioterapia, ela é um tratamento citotóxico, ou seja, ela destrói célula. E no caso específico do bulbo capilar, que ele é altamente proliferativo, e obviamente quanto mais proliferativa é a célula, maior a destruição pela quimioterapia. A quimioterapia é um tratamento que a gente chama de tratamento burro, porque ele vai atingir somente as células que estão em divisão. E a célula do bulbo capilar é bastante proliferativa. Então ela se divide rápido. E ela vai, então, ser destruída naquele momento, causada pela quimio ou pela radioterapia, que tem mais ou menos o mesmo mecanismo de ação. Então aí o cabelo cai. E depois, obviamente, esse cabelo recupera, principalmente se isso for devido à quimioterapia. Qual é a diferença, doutor, se tem entre quimioterapia e radioterapia? Uma mais abrangente, outra mais localizada, como é que é? Sim, a quimioterapia é um tratamento feito com medicamento. Hoje nós temos mais de 50 medicamentos aprovados para o tratamento do câncer. E administrado na veia, a maioria das vezes, pode ser pela boca ou pelo reto, mas a maioria das vezes na veia. E ele então circula o corpo e a indicação principal é quando o tumor é muito agressivo e que tem vários sítios de acometimento. Vários pontos. Né? Pontos. E a radioterapia ela tem mais ou menos a mesma função da cirurgia. Ela é muitas vezes loco-regional. Então, o paciente tem um câncer de mama, ele opera a mama e depois ele recebe naquele local a radioterapia. Então, ela tem também uma indicação loco-regional. Entendi. E a quimioterapia ela é mais sistêmica. Abrangente, né? Vai no corpo inteiro, né, doutor? Quais são os principais cânceres assim que são mais comuns, doutor, tanto no homem como na mulher, hoje? Hoje, aqui na nossa região, porque o câncer ele é uma doença diferenciada, porque ela é uma doença social. Você tem o câncer do rico e tem o câncer do pobre. Depende do estilo de vida das pessoas. Então, na nossa região, na região de Campinas, nós temos principalmente o câncer de mama e o câncer de próstata, que são câncer ligados a uma classe social mais alta. Aqui nós temos, se você caminhar por
para as regiões mais pobres do país, você vai ter uma outra epidemiologia do câncer. Vai ter uma acentuada aumento de câncer gástrico, do câncer de cabeça e pescoço, né, que laringe, faringe, boca, porque está relacionado com fumo, com bebida alcoólica, etc. E câncer do colo de útero, que são tumores que têm mais relação com a pobreza. Então, se a gente sobe para o norte e nordeste, a gente vai ter uma epidemiologia diferente do sul e sudeste. Interessante, né? Doutor, começaram a chegar as perguntas aqui, vários casos. Eu quero agradecer de coração cada pergunta que chega, portanto, fique à vontade. Gente, estamos diante de uma das maiores autoridades quando o assunto é câncer, doutor Fernando Medina. A Suzete de Jesus Bolones de Vertalho de Limeira, obrigado, dona Suzete, Deus abençoe a senhora, viu? Ela constou que tem a endometriose, fez várias cirurgias e estava aderido. A endometriose é câncer? Pergunta ela. Estou com 58 anos e sinto muitas dores ainda. Já tirei o útero, o ovário, o médico não quer mais mexer. Será que eu tenho câncer? Pergunta a nossa amiga Suzete de Jesus, lá de Limeira, São Paulo, doutor. Não, provavelmente não. A endometriose é uma outra doença que não tem nada a ver com câncer. Não é. Não é. Para explicar quem está em casa, é uma complicação no útero, né, doutor? No útero. No útero e na região pélvica, né, existe uma proliferação celular, mas ela é uma proliferação contida que não faz a característica principal do câncer, que é a metástase e a infiltração tissular. Então, a endometriose é uma doença autolimitada e que não tem a capacidade invasiva e nem metastática. Doutor, já que nós estamos na região do útero, assim, é um câncer, a pessoa que está recém-gestante, doutor, e descobriu que aí tem uma complicaçãozinha no útero, o que pode levar a gestação até o final? Como é que vai acontecer, doutor? Sim, essas são situações extremamente complicadas e difíceis, né? Isso vai depender muito do estadiamento inicial da doença, se a doença é muito ela é grande, está invadindo o paramétrio, porque na região uterina é onde se desenvolve o feto e, obviamente, que isso vai depender de quantas semanas de gestação essa paciente vai estar e obviamente, que isso que vai determinar a conduta médica. Recentemente, não é no útero, mas eu tive 2 casos de 2 jovens com câncer de mama, né, e que no início de gestação. Então, câncer de mama e gestação é bastante mais comum do que o câncer do colo uterino. Mas nós conseguimos, né, durante o desenvolvimento da doença, fazer o tratamento com quimioterapia e depois o feto nasceu, a criança nasceu muito bem. E os 2, felizmente, fizeram quimioterapia durante 4 a 6 semanas de gestação para frente. A gente já está autorizado a fazer quimioterapia porque o feto já está formado e nós fazemos, então, a quimioterapia. E, posteriormente, nós fazemos, então, a cirurgia e o tratamento complementar com a radioterapia. Ô, doutor Fernando, a gente sabe que o famoso Outubro Rosa tem uma eficiência tão grande na mídia, nos meios de comunicação, enfim. E aí se criou também, posteriormente, o Novembro Azul, né? O Novembro Azul. O Novembro Azul está tendo esta eficácia, doutor? Está chegando perto do Outubro Rosa? Ou seja, Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção de câncer de mama, câncer da mulher. O Novembro Azul é câncer do homem, enfim. Está tendo, doutor? Sim, não tenha dúvida. O homem, na realidade, é o seguinte: quando nós começamos a fazer prevenção de câncer de mama e de próstata, a gente percebia o seguinte: nas campanhas, a gente tinha muito câncer de mama, muita mulher que vinha, e o homem vinha pouco. Mas com o tempo, né, com a educação e com o passar do tempo de falar sobre o PSA, falar sobre o toque retal, a importância disso, nós percebemos que o homem começou a vir com muito mais assiduidade do que até a mulher. Nós fazemos uma campanha de prevenção ao câncer de próstata, normalmente você recebe maior número
de paciente do que no câncer de mama. Porque geralmente era a esposa que marcava o exame para o esposo, a mulher para o marido, etc., a mãe para o filho, né? E hoje o homem também está se despertando sobre essa realidade, está buscando mais, doutor? Sem dúvida. E até hoje, né, as mulheres é que comandam essa história toda, né? Elas cuidam mais, né, da sua saúde, né, doutor? Muito mais, muito mais. Elas não só vão, frequentam o consultório médico e depois dão andamento, né? O homem normalmente é meio patife para essas coisas, né? Eles têm muito mais... Além dos tabus, né? Tem que fazer, bastou, já fiz o PSA, tá ok, etc. Mas não basta, quando é questão de próstata, não basta só o PSA. Tem que ser o PSA e uma certa idade também o toque retal. Aí vem os tabus, enfim, as brincadeiras, enfim, e com isso o câncer que está lá se multiplicando. E muitas vezes muitas pessoas morrem e encurtam suas vidas pelo maldito preconceito. Exatamente, mas tem mudado, as pessoas estão muito mais conscientes hoje e as campanhas têm tido muito sucesso. Não tenha dúvida que o homem ainda é dependente da mulher para marcação de consulta, isso a gente vê, né? Sempre a mulher às vezes vai sozinha fazer um tratamento e o homem nunca vai sozinho, sempre vai com a esposa, né? Mas nas campanhas da população de uma maneira geral, a gente tem percebido que os homens têm participado com uma certa assiduidade. E é interessante notar que é uma percepção, né? Porque a mulher, quando recebe o diagnóstico, enfim, parece que ela é mais forte, né? Quando recebeu o diagnóstico, enfim. O homem já fica muito mais medroso, melindroso, etc. Tá vendo como é bom a gente perguntar, saber interagir e procurar ajuda na hora certa? Gente, esse é o Vida e Saúde. Eu vou chamar mais um intervalo. Na sequência temos muita informação para você. Eu ainda não li o seu e-mail. Por quê? É o tempo de você pensar, conversar um pouquinho e mandar a sua pergunta para cá, viu? Não sai daí. A gente volta já só para você.